Hoje eu trouxe uma questão rapidinha para a gente ver duas soluções para esse problema. Ou seja, eu sempre tenho que ter na manga mais de uma solução. Porque se eu esquecer um jeito, eu tenho outro. Então essa técnica é extremamente importante, beleza? Vamos caçar aqui duas soluções. Por isso que hoje eu vim da caça aqui, ó. Hoje eu estou na caça, ó. Caçador, ó. F5zinho. Vamos lá? Então vamos começar esse problema aqui, ó. Vamos tentar entender como é que esse problema está pedindo. Considere duas placas paralelas. Tem uma placa aqui e tem outra placa aqui. São duas placas paralelas, uma de frente para a outra, separadas por uma distância d. Tá aqui a distância entre as placas. Ó, aluno, galera que tem aula comigo, já teve aula comigo, já sabe. A primeira coisa que eu faço, eu olho as unidades. Aquele d ali, ele está em milímetros. Já tem que ficar na minha cabeça que eu vou ter que mudar esse d para metro. Beleza? Porque aqui eu já vi coisa de metro. Então já fico com isso aí guardado na cabeça. Então, vamos continuar aqui o desenho. Então agora eu tenho um elétron que vai sair de um dos lados da placa. O elétron é liberado a partir do repouso da placa negativo. Então, vamos supor que esse lado da placa seja o lado negativo. Logo, esse aqui é o lado positivo da placa. Se o elétron vai ser liberado daquele lado ali, ó, se o elétron vai ser liberado daqui, ele vai ser expulso daqui e vai correr para a placa positiva. Então eu sei que tem um campo elétrico entre essas placas. Qual é o sentido desse campo? Sempre do positivo para o negativo. E aqui a gente tem justamente um campo elétrico uniforme, né? Linhas paralelas entre si e igualmente espaçadas. E aí vamos lembrar uma coisa aqui que é importante também, para ajudar o problema. Imagina aqui, ó, se eu tiver uma carga positiva, sempre que eu tenho uma carga positiva, eu posso guardar isso, ó. O campo está para uma direção e para esse sentido, a força acompanha o campo, também está nessa direção, nesse sentido. Se eu tiver uma carga negativa, se o campo estiver apontando para cá, a força tem que estar no sentido contrário a ele. Então essas duas propriedades, elas são importantes, eu não posso esquecer. Carga positiva, força e campo, mesma direção, mesmo sentido. Carga negativa, força e campo, mesma direção, mas sentidos contrários. Não esquece disso. Então voltando, então olha só, se essa carga é negativa, se isso é um elétron, e o campo está apontando para cá, para esse sentido da positiva para a negativa, então eu tenho uma força elétrica apontando para cá. Como essa aí é a única força que vai atuar nessa partícula, visto que ele não fala nada sobre o campo gravitacional, então nós vamos desprezar, ainda mais que a massa do elétron é muito pequena comparada ao campo, então vamos utilizar ela como sendo a nossa resultante. Então vamos montar aqui a nossa primeira solução. Qual é a nossa primeira solução? Baseada em leis de Newton. Eu vou falar que o módulo da força elétrica faz o papel da força resultante. E força elétrica, nós já sabemos como se calcula. Campo vezes carga. Resultante, M vezes A. Com isso, olha que coisa linda. A gente acabou de encontrar o valor da aceleração dessa partícula. E vezes Q sobre M. Então tá aí. Acabamos de encontrar o valor da aceleração da partícula. Vamos deixar guardado. Por quê? Porque olha só, se essa partícula sai da placa negativa e chega na placa positiva, ela sai do repouso, anda uma distância d e chega na placa positiva com a velocidade justamente que eu quero saber. Então vamos lá. Que equaçãozinha a gente usa? Torricelli. V final, V inicial, 2A, distância, né? O ΔS aí é a nossa distância. Só que o V inicial para essa partícula aqui, ó, risca aqui o V inicial para essa partícula, olha quanto ele vale. 0.
O V final é o que eu quero. 2 vezes a aceleração que a gente encontrou na parte anterior. Campo, carga, sobre a massa, vezes a nossa distância. Se eu quero a velocidade, basta eu extrair a raiz quadrada dessa expressão. Ah, Marcos, não vai colocar os valores? Não, não vou colocar agora não, porque eu vou dar uma segunda solução para ela. Aí lá a gente coloca os valores e vai ver que os valores são os mesmos. Beleza? Então, tá aí uma primeira solução. Leis de Newton. Sempre que eu tiver partículas em movimento em campo, eu posso aplicar as leis de Newton. Beleza? Mas vamos para a segunda solução. Vamos usar aqui um outro slide. Vamos lá, vamos pegar aqui a mesma placa, vamos refazer o desenho. Ó. A mesma placa, negativa desse lado que eu adotei, positiva desse lado. O elétron vai sair daqui e vai chegar até a outra placa. Olha que coisa interessante. Numa região de campo, já que eu tenho força, eu tenho um trabalho sendo realizado. Então eu posso aplicar aqui para esta segunda solução, vamos dar aqui, ó, segunda solução. Vê se eu não posso aplicar o teorema da energia cinética. O que fala o teorema da energia cinética? Cuidado! Vamos falar o teorema de maneira correta. O trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética. É o trabalho da resultante. Nesse caso nosso, só tem uma força atuando. Então, só tem a força elétrica. Então, é o trabalho da força elétrica, é a energia cinética final menos energia cinética inicial. Só que a inicial é um zero grande. Então, o que sobrou para a gente? O trabalho da força elétrica. Como é que se calcula o trabalho da força elétrica numa região de campo? É a força vezes a distância. Então, é a força elétrica vezes a distância. mv quadrado e 2. Vamos trazer aqui para cima, vou colocar uma seta aqui só para indicar que a gente trouxe aqui para cima. E como é que se calcula a força elétrica? Campo, carga, distância, mv quadrado e 2. Se eu quero ver, agora eu vou trocar aqui os valores, só para a gente já ir colocando. Bom, qual foi o valor do campo? Vou voltar aqui. 2 vezes 10 a quarta. Então, campo, 2 vezes 10 a quarta. Carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. A distância, cuidado, ela estava em milímetro. Então, é 16 vezes 10 a menos 3. Passei para metro. Igual. A massa do elétron, se eu não me engano, é 9, ele deu 9. Maravilha. 9 vezes 10 a menos 9 vezes 10 a menos 31. 9 vezes 10 a menos 31. Velocidade ao quadrado sobre 2. Jogar esse 2 para lá. Essa conta aqui, ó, eu não fiz essas contas. Eu não tenho essas contas de cabeça, mas vamos tentando lá. 2 vezes 2. 10 a quarta com 10 a menos 3. Isso aqui dá 10 a 1. 10 a 1 com 10 a menos 19 dá 10 a menos 18. E aqui tem 1,6 vezes o 16. Esse 9 vem para cá. 10 a menos 31. Aqui está o V ao quadrado. Extraindo raiz disso aí, isso vai dar aproximadamente 1,1 vezes 10 a sétima metros por segundo. Viu, filhão? Duas soluções para o mesmo problema. Volto a bater na tecla. Tem questões que dá. Tem questões que você tem até mais de duas soluções. Tem até 3, 4. Tem questões que não, você só tem uma solução. Mas você tem que ter sempre essa ferramenta de várias soluções na manga. Porque se na hora, travou em uma, tu tem a outra. Então isso são estratégias que você tem que ter para a prova.
Beleza? Se você substituir esses valores aqui também, ó, nessa equação, você também vai encontrar a mesma resposta aqui, ó, na letra A. Tá tranquilo? Valeu por essa questão? Depois eu trago mais questões aí que tem mais de 2 soluções. Valeu? Aquele abraço. Siga a caça, hein? Fui!